Code, os dados dele direitinho, para que você possa ficar tranquilo aqui também quando você ouve a palavra. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, nós queremos declarar essa noite aqui o teu favor, Pai. Queremos declarar essa noite aqui a tua presença, Pai. Queremos declarar aqui o mover do teu Espírito Santo, teu rio que cura, que limpa, que transforma, que frutifica, sendo derramado sobre esse lugar, Pai. Nós declaramos que a nossa mente, o nosso coração vai se aquietar agora. Nós declaramos que nós estamos livres de todo qualquer tipo de preocupação, de ansiedade, coisa que possa roubar o nosso foco, possa nos distrair desse momento. Nós queremos declarar a nossa mente cativa à obediência de Cristo Jesus. Nós declaramos nossos pensamentos, sentimentos totalmente alinhados com os céus. Nós declaramos a nossa alma se aquiete, espera, descanse e confia no Senhor. Nós queremos uma noite de milagres, uma noite de sinais, de maravilhas, de poder do teu Espírito Santo, um grande derramar. Que o Senhor fale aos nossos corações, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia em João, capítulo 4. Se você, por um acaso, não tem a sua Bíblia aí, o seu celular não tem a Bíblia, não tem onde acompanhar, você vai ter aqui no telão alguns textos, pelo menos os principais, você pode acompanhar comigo ali. Eu vou estar lendo os textos aqui, a maioria deles na versão NVI, então se você quiser acompanhar comigo, na mesma versão você fica à vontade, tá bom? João capítulo 4. Eu quero ler esse texto com vocês. João capítulo 4, versículo 4. Ele diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhece o dom de Deus e quem está te pedindo a água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, ela respondeu. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Só até aí. Eu acredito que essa história é conhecida pela maioria de vocês. E eu tive uma experiência muito forte assim com Deus um dia, que eu estava num tempo, eu estava num propósito especial de separar um tempo para buscar a Deus. E eu lembro que esse versículo, esse texto bíblico me saltou os olhos. E Deus me fez naquele dia 3 perguntas. Eu nunca vou esquecer desse dia, e eu nunca vou esquecer das perguntas. Eu nunca vou esquecer daquilo que Deus falou ao meu coração. E é uma palavra que volta e meia, quando o meu coração tende a se desviar do chamado, do propósito, ou tende a se inclinar para outras coisas, Deus traz à tona de novo o meu coração. E quando eu fiquei sabendo na sexta-feira que eu ia ministrar aqui hoje, essa é uma palavra que eu tinha ministrado na house, começo talvez do ano passado, não lembro exatamente quando foi. Eu quero trazê-la para vocês também, porque eu acredito que é para esse tempo, para esse momento.
como assim Deus tem falado no meu coração. Eu lembro que, lendo esse texto, a história aqui, ela é engraçada, porque a Bíblia conta aqui que essa mulher foi buscar água no poço, e quando ela chegou ali, próximo ao poço, Jesus estava lá sentado, ali, já era por volta ali de meio-dia, Jesus estava cansado ali da viagem, e naquele momento que essa mulher se aproximou, os discípulos não estavam, eles haviam ido comprar comida. Essa mulher se aproximou e Jesus pediu água para aquela mulher. E ela deve ter tomado um susto, porque diz a Bíblia que os judeus não se davam com os samaritanos. Ela deve ter pulado para trás e falou: peraí, os judeus não se dão com os samaritanos? Você vem e pede água para mim? E Jesus começa a discorrer ali então um diálogo com aquela mulher, começa a falar: olha, se você soubesse quem te pede, você ia me pedir água, e eu ia te dar essa água, e não só uma água, né, que você ia vir aqui, beber, né, e depois ter uma outra sede, voltar para se saciar de novo. É uma água que você vai beber, e você não vai ter sede de novo. Essa água vai te saciar, essa água vai jorrar para a vida eterna, essa água vai ser como um rio que vai fluir dentro de você. Enfim, começa todo esse discurso, todo esse diálogo. Só que é engraçado que num determinado momento dessa conversa, que ela parece que começou ali, depois que essa mulher se abriu para uma conversa, ela começou a desenrolar essa conversa, e ela estava falando e conversando e discutindo ali com Jesus. De repente Jesus toca num ponto que essa mulher parece que imediatamente fechou o seu coração. Jesus disse assim: vai lá, chama o seu marido e volta. Eu acho que aquela mulher congelou, e ela disse, foi curto e grosso, falou: eu não tenho marido, ponto final. Nem deu espaço para Jesus continuar desenvolvendo aquela conversa. E Jesus, com a sabedoria do céu, já tinha recebido uma palavra de conhecimento ali. Então ele revela o coração daquela mulher, e ele fala assim: é verdade, você já teve 5, e o que você está hoje nem é o seu marido. Eu brinco que foi a mulher samaritana que inventou essa moda de morar junto, né? Porque eu acho que, eu não sei você, se alguém aqui conhece alguém que casou 5 vezes e agora está com um marido, está uma esposa, um relacionamento que não é nenhum dos 5. Alguém aqui conhece? Não? Acho que só a Gretchen bateu esse recorde. Gente, eu fico pensando: 5 chá de panela, 5 chá de cozinha, 5 vezes escolher vestido, 5 vezes pagar a conta no casamento, 5 vezes fazer convite, 5... não dá, irmão. Misericórdia. E eu tenho a impressão que essa mulher já no 5º já estava cansada. Assim, depois que o 5º não deu certo, ela falou: eu nunca mais na minha vida caso. E ela inventou aquela frase famosa que a gente conhece: homem não presta. Porque a impressão que eu tenho, eu vou contar uma história aqui na minha mente, às vezes eu divago um pouco, então isso aqui não está na Bíblia que eu vou te falar, tá? Eu vou contar uma história aqui só para ilustrar aquilo que eu quero dizer para você. Mas a impressão que eu tenho é que a mulher samaritana, talvez ela viveu num lar disfuncional, eu não sei. Mas talvez de pais separados, talvez tanto problema, dificuldade, luta. Talvez ela botou uma coisa na cabeça, ela falou assim: eu não aguento mais isso. E ela tomou a decisão, ela falou assim: eu vou ser feliz. Eu vou casar, eu vou ter a minha casa, eu vou ter um marido, eu vou constituir uma família, eu não vou viver nada do que os meus pais viveram, eu vou mudar essa história. E ela decidiu: eu vou ser feliz. Tanto é que eu coloquei o título nessa mensagem: Em Busca da Felicidade. E ela começou, mas ela era muito nova ainda. Então ela estava na escola, ela conheceu quem? O Joãozinho, um amigo da escola. Inocente, 13 anos de idade. E ali eles trocavam bilhetinhos na escola, mandavam WhatsApp um para o outro: te espero na saída, vou carregar sua mochila, ai como você é um amor, que legal. Tiravam foto junto, postavam no Instagram, um ia na casa do outro.
E eles começaram a desenvolver aquele relacionamento puro, gostoso. E ela pensou: achei o homem da minha vida. E foi assim a adolescência toda. E quando chegou na juventude, falou: Joãozinho, a gente está tanto tempo junto já. Começamos esse namoro. Quem sabe a gente já não casa então. Continua sendo feliz assim, do jeito que a gente é. Aí ela marcou o casamento, comprou o primeiro vestido, casou e foi para o casamento. Todo mundo sabe que casamento é uma bênção, né? Casamento é uma escola. E você casa, você começa a descobrir coisas que você não sabia. Você começa a ter coisas do temperamento do outro que você se depara e fica assustado. Faz parte. Essa é a beleza. Porque o seu cônjuge tem qualidades que você não tem. Ele é diferente de propósito, porque ele completa a sua vida. Mas às vezes a gente faz disso um problema. Só que o primeiro ano foi maravilha, tudo lua de mel, tudo lindo, tudo maravilhoso. Até que no segundo ano o Joãozinho fez o quê? Perdeu o emprego. Só que o Joãozinho casou com 60 quilos. Depois de um ano e meio ele estava com 80. Já não estava talvez mais tão bonito, né? Assim, estava dormindo com a camiseta do vereador de Sicar, da cidade, toda rasgada. Roncava alto, ela falava: meu Deus, eu casei com o marido ou com o porco, ela não sabia. Reclamava, chorava, e ligava para a mãe, falava: não é possível. Ele se vestia tão bem quando a gente namorava, e agora? Só anda de bermuda e chinelo. Ela começou a ficar desgostosa. Fiquei desempregado, já não dava mais para fazer a unha, não dava mais para comprar roupa nova. E ela aguentou um tempo, mas foi se cansando daquilo. Até que apareceu na cidade quem? O Robertinho. Ele tinha um Camaro amarelo, ficava na pracinha de Sicar andando, vidro aberto, braço para fora, loiro, olhos azuis, sarado, forte, bonito. Só usava regatinha para mostrar os músculos. Aí ela olhava o Joãozinho e olhava para o Robertinho e falava: não. Todas as meninas do bairro falavam do Robertinho. Ele era dono da franquia de hambúrgueres da cidade. Rico, cheio do dinheiro, o cara é bonito, tem carro bom, tem dinheiro. Pronto, tem meu coração também. É ele. Todas as mulheres queriam ele, mas por quem ele se encantou? Pela samaritana. Vamos lá, afinal de contas não custa nada, já estou perdido mesmo, não tem nada. O Joãozinho desempregado. Joãozinho, vai catar coquinho. Agora eu estou apaixonada pelo Robertinho. Eu estou brincando com você, mas a verdade é que depois de um ano de casamento, ela descobriu, sabe o quê? Que o Robertinho não era tão fiel como o Joãozinho, que tinha as dificuldades dele, mas ele traía sempre ela, e ela não sabia. Ele visitava as lojas de hambúrguer dele, cada cidade que ele passava ele tinha uma amante. E mais uma decepção, mais uma frustração. O homem da minha vida, perfeito, lindo, sarado, rico, me traiu. Então ela conheceu quem? O Renato. Vou parar por aqui. Mas eu quero ilustrar para você com isso algo que Deus falou no meu coração quando eu estava lendo esse texto bíblico. Ele fez a primeira pergunta para mim. Ele falou: Rafa, qual era a sede do coração dessa mulher? Eu falei: não tenho ideia. Mas a impressão que eu tenho, que ficou para mim naquele dia, foi que essa mulher, ela estava em busca dessa felicidade. Que ela queria a qualquer custo ser feliz, não importa com quem, aonde. Ela só queria alguém que amasse ela. Ela queria que alguém respeitasse ela, alguém que pagasse as contas dela, que levasse ela no cinema, que agradasse ela, que entendesse ela quando ela tinha uma dificuldade.
alguém que estivesse do lado dela. Ela queria isso, e ela botou toda a sua esperança, toda a sua expectativa num relacionamento, num homem. E no primeiro homem ela se frustrou, e no segundo homem ela se frustrou, e no terceiro ela se frustrou, no quarto, no quinto, e ela já estava no sexto, e ela estava até com medo de tomar a decisão de fazer um relacionamento. Ela falou: vai que esse aí vai me trair de novo, vai que esse aí começa a me bater como o outro, vai que esse aí faz isso, vai que esse aí que não tem dinheiro mais para botar um frango na minha casa. Ela não sabia mais o que fazer, ela estava desesperada, mas ela tinha uma sede no coração. Ela falou: não é possível, eu vejo as pessoas sendo felizes, conquistando coisas, tendo coisas, e eu não consigo, porque dá certo para todo mundo e não dá certo para mim. Deus não me ama. Deus faz para os outros, mas não faz para mim. Deus abençoa os outros, mas não me abençoa. Deus realiza o sonho dos outros, mas não realiza o meu. Eu só quero uma família, eu só quero ser feliz. Eu não sei se você sabe, mas lá em Apocalipse fala, e não só lá em Apocalipse, mas em Gênesis, a Bíblia diz que o homem foi feito em que dia? No sexto dia. O número 6 representa o número do homem. Ela já estava no sexto marido. Sabe por quê? Porque ela apostou todas as fichas da vida dela. Ela apostou tudo que ela tinha, toda a fé dela, todo o empenho, todo o esforço num homem, achando que um homem poderia satisfazer o coração dela. Só que, para surpresa dela, quem aparece? A Bíblia diz: era necessário que Jesus passasse por Samaria. Sabe por quê? Porque na agenda do céu estava escrito que aquilo que o homem não podia dar para aquela mulher, a satisfação que não podia ser preenchida por ninguém, ela ia ter encontro com o sétimo homem. O 7 representa a perfeição, o 7 representa a plenitude, o 7 representa alguém que ia preencher plenamente a vida dela, o coração dela, que ia encher e satisfazer tudo aquilo que ela precisava. E ela não tinha necessidade de buscar por mais ninguém. Não era alguém com quem ela ia ter um relacionamento físico, de toque, não era alguém que ia levar ela para o cinema, ia jantar com ela fora, mas era alguém que ia saciar a sede da sua alma, aquela busca constante e incessante que ela tinha. E Jesus viu o clamor daquela mulher. A única coisa que ela tinha era olhos de julgamento. Olha essa aí, olha quem vem lá, aquela. Você imagina se hoje, na nossa cultura, você falar de estar num sexto relacionamento, depois de 5 casamentos, já nos assusta. Ninguém aqui conhece ninguém. Você imagina na época, você imagina como essa mulher era vista. E Jesus olhou para ela de forma diferente. Jesus olhou para ela com um olhar de misericórdia. Ele falou: é necessário, eu vou passar por Samaria, porque tem uma pessoa lá que eu quero encontrar, que ninguém mais quer ver, que todos os homens desprezam, desvalorizam, que abusam dela e largam, mas eu não vou fazer isso. Eu vou mudar a história dela, eu vou escrever agora um novo capítulo na vida dela. E ele depositou toda a confiança na vida dela. Tanto é que essa mulher se tornou uma grande evangelista, apaixonada por Jesus. Só que foi maravilhoso para mim, satisfatório. Quando Deus falou essas coisas comigo, eu falei: é verdade, né? Olha aí, essa mulher, onde já se viu, né? Olha aí, ó. É muito fácil para nós olhar e falar assim: olha aí, ó, essa mulher, olha o casamento dela lá, meu Deus, nunca não toma jeito, precisa desse tanto de homem, nunca acha satisfação em nada, nunca está bom com nada, nunca está feliz com nada. A verdade é que Jesus virou a pergunta e falou assim: agora que você já fez todo o seu julgamento, toda a sua análise, todo o seu pensamento, concluiu aí sobre a vida dela, fala uma coisa para mim: qual é a sede do seu coração? Aí, né, a segunda pergunta já
já me pegou de jeito. E eu já comecei a baixar minha bola. Eu falei: Deus, eu nem sei. E Ele falou para mim: o que é que ocupa mais o seu tempo? O que é que ocupa mais o seu pensamento? Aonde é que você mais investe os seus recursos? O que é mais importante para você? O que você passa o dia pensando, sonhando, buscando, agindo, trabalhando, resolvendo? O que é que mais te envolve na sua vida? Sou eu? Ou são as coisas desse mundo? Eu quero fazer essa pergunta para você, porque eu já fui muito constrangido com Deus, então quero aproveitar e constrangir você também. A gente divide a dor. O que é que você mais tem sede? O que é que ocupa mais o seu tempo, o seu coração? O que é que você debruça a sua vida, você se mata para fazer? Quando eu olho para esse texto, quando eu olho para essa pergunta, eu lembro de algumas coisas. Deus ministrou comigo naquele dia. E eu quero citar algumas com vocês aqui. Primeira, é sucesso profissional, carreira, bom salário, reconhecimento, negócio próprio, estabilidade. O que é que você busca? O que é que tem ocupado mais o seu coração? Talvez você não se importe com nada disso, mas é o que a conquista por bens materiais, se faz de tudo pelo seu carro, pela sua casa, por desfrutar da vida, são viagens, lazer, descanso. O que é que mais ocupa o seu tempo? Ou são relacionamentos? Você não para de pensar no seu namoro, ou no futuro namorado, ou em casamento, ou quem você quer casar, ou a sua família, os seus filhos, é tudo para você. A minha vida são os meus filhos. Ou talvez você colocou uma boa justificativa e falou: o meu foco é trabalhar na obra de Deus, é o ministério. Você tem dado a vida por cargos, por títulos, por conquistas ministeriais. Você quer ser visto, quer ver seu ministério uma proeminência. Você quer ser abençoado de tal forma, abençoar vidas, e não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado em você ter o seu carro, a sua casa, querer ter uma empresa, querer ter o seu negócio e prosperar, não tem nada de errado. Mas o que é que está mais latente no teu coração? Será que isso tem concorrido com Jesus? Só você pode responder. O que é mais importante para você? Talvez alguns possa ser o próprio vício, a droga, o jogo, pornografia, mulheres, bebedeira. O que é que prendeu o seu coração? E a Bíblia diz algo interessante quando ele fala sobre essa mulher. Ele fala: se você vier aqui beber dessa água, você vai tornar a ter sede de novo. Mas se você beber da água que eu te der, e você percebe que todas essas coisas que eu citei aqui, por mais que você conquiste, por mais que você tenha, se o seu coração estiver nisso, mais você vai querer. Eu vou te dar um exemplo bíblico, eu vou ler com você vai ficar assustado. Mas quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Se nosso foco não for a fonte verdadeira, tudo que nós conquistarmos, nós vamos ser ingratos e vamos querer algo a mais. A Bíblia fala, eu quero ler algumas coisas com vocês, mas eu quero ler primeiro Eclesiastes. Se você puder, abra comigo, por favor. Eclesiastes capítulo 5. Versículo 10. Eclesiastes 5:10 diz assim: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. E isso também não faz sentido. A Bíblia diz aqui sobre o dinheiro. Não adianta a gente achar que
Quando a gente ganhar mais, a gente vai servir a Deus. Quando a gente ganhar mais, a gente vai fazer mais pela obra de Deus, vai fazer mais isso, mais aquilo. Mentira. Quanto mais você beber dessa fonte, e essa fonte for realmente aquilo que você tem buscado, quanto mais você beber, mais você vai ter sede novamente. Nunca vai ser o suficiente, nunca vai satisfazer o seu coração. Eclesiastes, se você voltar um pouquinho mais, capítulo 2. Para mim esse é um excelente exemplo, porque ele já fala de praticamente todos os exemplos aqui. Mas eu quero ler ainda mais esse texto e um outro com você. Diz assim, Eclesiastes capítulo 2. Eclesiastes capítulo 2, versículo 1. Está falando sobre Salomão. E ele diz assim: eu disse a mim mesmo, veja bem, presta atenção nesse texto: venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria apenas saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei cavalos e escravos e escravas e tive escravos que nasceram da minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Você vê aqui, o que Salomão fez aqui, na verdade é assim: tudo que eu quiser, tudo que me der vontade, tudo que chegar ao meu coração, eu vou fazer. E ele fez tudo. Pensa que nessa época ele era o homem mais rico. Ele tinha mais dinheiro do que qualquer pessoa que vivia naquele tempo. Pensa aqui comigo hoje, quem é o homem que está na lista no top 1 da Forbes? Quem é o homem mais rico do mundo? Se a gente, eu não sei se você já fez, vou confessar o meu pecado aqui, mas eu já tive essa pira de no final do ano pensar assim: nossa, bem que Jesus podia me dar 6 números, né, para eu jogar na mega da virada. Você já pensou isso também? Eu nunca joguei, talvez você já tenha jogado. Meu irmão. Mas eu já pensei, o que eu faria se eu ganhasse 500 milhões? Ia dar uma casa nova para a sogra, o irmão da igreja tivesse necessidade de abençoar todo mundo, ia comprar carro para todo mundo, ir na house. Eu ia fazer, o que você pensa? Eu ia construir um prédio maravilhoso para a igreja, comprar todos esses terrenos do lado do motel e derrubar tudo, ia virar tudo, coisa de, tudo prédio social. O que você pensa? Pensa, se você pudesse fazer qualquer coisa, sem limite, ganhasse um cartão e falar assim: o céu é o limite, você passa quanto você quiser, quantas vezes você quiser. O carro que você pensa, você tem. A casa que você pensa, você tem. Eu quero uma casa na praia. Eu quero hoje viajar para Paris, passar o final de semana e comer num restaurante, na Luz de Vela com a minha esposa, na Torre de Paris. Pronto, vai. Você pensa, se não tem limite. Foi isso que Salomão fez. Ele tinha lugares para armazenar água, para irrigar o bosque dele. Você pensa na sua casa? Pensa nesses lugares mais lindos que você já viu, os hotéis mais lindos que você já viu. Você visitar todos, passear em todos, não tem limite para nada. Você não precisa recusar nenhuma saída. Irmão, vamos comer um hambúrguer fora?
A gente não sei como é que você é, mas lá em casa são 5. Eu falo, não, pessoal, é baratinho, o lanche lá é R$20. Eu já multiplico por 5, põe um refrigerante, mais 10%, fala, bom, no mínimo, se for baratinho é 150. Não ficou mais barato. Não é assim? Você pensa, você fala, onde que é a confraternização? Vamos. Aí o irmão, não tem dinheiro, não tem problema, eu te pago. Que satisfação. A Bíblia diz aqui que ele se cercou de um harém de mulheres. Quantas mulheres ele teve? Fora as concubinas. Dava para ficar quase 3 anos sem repetir mulher. Quem é você? Natália, você lembra? Ano passado? Rapaz, nem lembro, mas você é minha mulher? Então vem. Hoje eu quero uma moreninha, baixinha, os olhos claros. Tem. Hoje eu quero uma negra, gordinha, não sei o quê. Tem. Hoje eu quero não sei o quê. Tem. Qualquer mulher. De qualquer jeito. Ele tinha. Agora a pergunta é, isso trouxe satisfação ao seu coração? Porque no fim de todas as contas ele falou, isso é inútil. Isso é inútil. Ele considera, como Paulo disse, eu considero como perda todas as coisas, como excremento, como lixo, pelo conhecimento de Cristo. Eu posso ter a melhor casa, o melhor carro, a melhor esposa, eu posso ter a mulher que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, mas no final das contas ele falou assim, nada disso satisfaz a minha alma, nada disso preenche o meu coração. É como correr atrás do vento, é algo que você busca e nunca alcança e nunca pega. Qual é a sede do seu coração? Provérbios, se você puder abrir comigo, Provérbios, capítulo 23. Provérbios, capítulo 23, versículo 29, lá no finalzinho. Eu costumo brincar que esses são os sintomas do bêbado. Provérbios capítulo 23, versículo 29. De quem são os ais? De quem são as tristezas, as brigas? De quem são os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho enquanto está vermelho, quando cintila no copo escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e a sua mente imaginará coisas distorcidas. Você verá como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro, e dirá: espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? Uma vez eu tive uma experiência, eu estava lá no centro, em Campinas, nós morávamos em Campinas. Meus filhos eram pequenos e eu lembro que eu estava passando na rua da prefeitura, bem na frente da prefeitura, chama Avenida Anchieta. Eu vi uma cena que eu nunca vou esquecer. Tinha um homem deitado no chão, um senhor, e uns 5 ou 6 homens em volta dele. Eles baixavam a mão, socavam, chutavam, aquela cena. E eu passando de carro ali, passeando com a minha família, e quando eu vi, eu comecei a buzinar e orar, repreendido em nome de Jesus. Eu comecei a gritar no carro, eu encostei o carro, minha família: onde você vai, onde você vai? Eu larguei todo mundo no carro, saí correndo, e fui atrás desse homem. Eu falei: meu Deus, esses caras vão matar esse homem. Eu saí correndo, eu fui chegando perto, aqueles homens correram, claro, né? Quando viram o porte físico, tá explicado, né, irmão? E o tanto de anjo que estava comigo, vazaram. E eu falei: meu Deus, morreu. Se fosse eu no primeiro tapa, já estava na glória.
E eu cheguei lá, e eu perguntei para ele, olha só, eu perguntei para ele, meu Deus, o que foi que aconteceu? O senhor está bem? Ele olhou para mim e falou, nada. Pelo amor de Deus, esses homens estavam batendo em você, o que aconteceu? O senhor está bem? Posso fazer alguma coisa pelo senhor? Está tudo bem. Eu já vi que ele estava manguaçado. Só de raiva eu falei, também não vou nem orar. Mas eu lembro que eu conversei com aquele moço ali, depois veio outras pessoas e falaram, olha, ele roubou não sei quem ali e tal, e os caras vieram e deram presta atenção nele. Eu falei, mas pô, não justifica tanto, também é para tanto, né? Mas enfim, por que eu estou te contando essa história? Eu convivi, uma família muito próxima a mim, um amigo meu mesmo. A gente fazia muita bagunça no bairro lá junto, aquela coisa de estourar bombinha na caixa de correio dos vizinhos, né? Aquelas coisas, aquele passado negro. Eu lembro que me fizeram uma pergunta um dia, eu estava num evento e falaram assim para mim, Rafa, por que você não bebe? A sua religião não permite? Eu falei assim para ele, cara, me dá uma razão para eu beber, eu te dou 10 para você não beber. Ah não, era só uma pergunta, não quis te ofender. Eu falei, não me ofendeu? Só quero que você me responda. Você perguntou, me responde. Ah, não sei, então eu vou falar para você, mesmo que você não perguntou. Eu tenho um amigo que eu convivi desde criança. Eu vi o pai dele chegar bêbado na casa dele muitas vezes. E sabe o que ele fazia? Ele espancava os filhos. Eu vi com os meus olhos, não estou falando de história. Eu vi, as irmãs dele eram, se eu não me engano, 11 na casa dele. Eu vi as irmãs dele pulando o muro da minha casa, pulando o muro do vizinho, correndo na rua, e o pai dele correndo atrás dela com telha na mão, com tijolo, arremessando em tudo que tinha para frente, batendo com o cinto, o que tinha na mão ele dava. Eu vi. Tanto é que eu saía com ele, eu falava, cara, você não vai beber. Eu brigava com ele, você não vai beber. Ah, mas só um copinho, você não vai beber, cara. Se tiver comigo, você não vai beber. Eu morria de medo que ele fosse pelo mesmo caminho. E quando eu leio essa história aqui, parece que eu estou vendo aqui quando aqui o vinho que cintila no copo, escorre suavemente, parece que eu estou vendo aquelas propagandas lá na TV daquele copo, lindo, maravilhoso, todo suadinho, escorrendo espuma assim, mulherzinha bonita, todo mundo feliz, alegre. Por que não bota lá, todo mundo vomitando, passando mal no hospital, espancando a família? Por que não bota? Arruinando famílias, atropelando e matando famílias inocentes. Por que não bota? Mas a verdade é que a Bíblia diz ali que nós vemos coisas distorcidas, imaginamos coisas distorcidas. De quem são os ais? De quem é o sofrimento? De quem é essa dor? Daqueles que se demoram num copo, que se prenderam por um vício, que bebem dessa fonte, mas nunca se satisfaz, porque no outro dia, embora tenha sido espancado pela vida, torturado, massacrado pelo vício, no outro dia, volta a beber. Eu não estou julgando ninguém que bebe, mas eu estou querendo dizer para você, que se você está preso a qualquer coisa, seja um dinheiro, seja um vício, seja uma bebida, seja uma droga, você vai beber, vai se drogar até morrer, e nada vai preencher o seu coração, porque você vai voltar a ter sede. Há uma sede dentro do seu coração, que droga nenhuma pode satisfazer, que vício nenhum pode preencher, porque a plena satisfação do seu coração está numa pessoa, e não está em coisas, numa pessoa viva, que assim como a samaritana, que ele marcou um encontro com ela naquele dia, que ele falou para os discípulos, vão comprar alguma coisa para comer,
E ele ficou ali talvez para que aquela mulher não fosse julgada, não fosse criticada. Ele disse: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que te pede, eu te daria água viva. E se você beber essa água, nunca mais você vai ter sede. Vez por outra nós precisamos balizar o nosso coração. Vez por outra nós precisamos ver o que mais tem chamado a nossa atenção, o que mais nós temos bebido, o que mais nós temos vontade de fazer, o que mais nós buscamos. Foi isso que Deus falou no meu coração. Volte e meia essa palavra veio ao meu coração. Eu lembro e falo: Senhor, não me deixa de novo sair do prumo. Abra comigo em Jeremias. Jeremias capítulo 2. Quero ler um versículo só com você. Jeremias capítulo 2, versículo 13 diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Algumas versões diz cometeu 2 pecados, que eu gosto mais dessa versão, cometeu 2 pecados. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retêm água. O que a Bíblia está querendo dizer aqui é que o primeiro pecado é nós abandonarmos a fonte de água viva. E a fonte de água viva é uma pessoa. Se tem um pecado que nós não podemos deixar de cometer, é parar de beber dessa água. Porque se nós pararmos de beber da água viva, nós vamos ter sede de outras coisas. Você é um ser humano comum, como qualquer outro, sujeito a pecados, a falha, como qualquer outro. Ninguém aqui está isento de absolutamente nada. Eu tive uma experiência no Power Love, lá em Niterói. Nós saímos um dia à noite para evangelizar. Eu estava ali acompanhando o Todd, a galera que estava junto ali. Nós fomos num bairro na Lapa, no Rio de Janeiro. Eu vi coisas ali que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu não quero aqui ficar entrando em detalhes, nem contar nada, mas a verdade é que aquilo impactou meu coração. Eu cheguei lá, comecei a ver a situação daquelas pessoas no carnaval, uma prostituição, uma promiscuidade, uma coisa assim. Falei: meu Deus. E muito bar, muita gente, muitas ruas, muita coisa, um cheiro horrível, um lugar. E eu falei: meu Deus, no meu coração eu falei: Senhor, como pode as pessoas chegarem a esse ponto? Eu falei isso no meu coração. E Deus falou assim para mim: se não fosse a minha graça e meu favor sobre a sua vida, você também estaria aqui, ou fazendo coisas piores do que eles. O quanto o nosso coração tem desejado a fonte de água viva. O quanto nós temos ouvido aqui durante esse ano e durante esse último tempo, esse texto bíblico lá de João, que diz no capítulo 7:37, diz: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim. Eu acredito que todos nós aqui temos sede. Eu acredito que aquela samaritana tinha sede. Ela tinha muita sede. Ela só estava mal direcionada. Meu pai falou: um dia eu tinha o desejo de buscar Deus. Eu sabia que existia algo maior. Eu queria conhecer, eu queria entender. Minha família estava em pé de guerra. Minha avó tinha crise de esquizofrenia. Meu avô quebrou um cabo de vassoura nas costas da minha avó. Brigas terríveis, uma situação difícil. E ele, acuado, com 16 anos, falou: eu preciso buscar alguma coisa.
E ele foi para um terreiro, desesperado, porque ele queria uma resposta, porque ele não conhecia a fonte. Ele disse: alguém tem sede, venha a mim. Você pode ter uma sede, mas saciar isso em outro lugar. E vai ser saciado sim por uma noite, por um momento, por 5 minutos, na primeira dose, no primeiro relacionamento, até vir o próximo, o outro e outro. Isso nunca vai cessar, até nós depositarmos toda a nossa esperança, toda a nossa confiança, debruçarmos todo o nosso coração à fonte de água viva. E não importa onde o nosso coração se inclinou, a questão é que todos nós precisamos avaliar nós mesmos. Nós somos prontos e rápidos para achar defeito nos outros, porque é mais fácil olhar para o pecado do outro, julgar o outro e falar do outro, quando na verdade nós temos que olhar o nosso coração. Sonda o meu coração, Senhor, vê se há em mim algum caminho. A Bíblia diz aqui que eles abandonaram a fonte de água viva. E não para por aí. O segundo pecado é: e cavaram para si as suas próprias fontes, as suas cisternas. E a Bíblia diz cisternas rachadas. Você já teve problema com vazamento? Você enche o seu filtro d'água, quando você chega no outro dia não tem nada. E aí você precisa ficar constantemente alimentando aquilo, e aquilo parece que vaza. Nós criamos formas de tentar satisfazer aquilo que só Deus pode preencher, e nós ficamos constantemente buscando essa fonte, buscando saciar, buscando. E nós cometemos vez por outra esse pecado, e não buscamos a fonte genuína. Pecamos duplamente, não só deixando a fonte verdadeira, mas buscando outras fontes para satisfazer aquilo que só Jesus pode satisfazer. É muito fácil nós criticarmos e julgarmos, mas hoje é um dia de nós refletirmos aonde nós temos pecado, aonde nós temos falhado, o que é que eu tenho feito, qual é a fonte que eu tenho bebido que tem desagradado o coração de Deus. Há muitas coisas aqui que eu citei para vocês que nem são pecado, mas a Bíblia diz: deixai todo pecado e todo embaraço que tenazmente os rodeia, que os atrapalha, que os impede de avançar, e seguir o alvo, que é Cristo. Eu quero finalizar com a terceira pergunta. Terceira pergunta que Deus me fez aquele dia foi: legal, você já descobriu qual era a sede do coração daquela mulher? Você já descobriu a sede do seu coração? Você já entendeu onde eu quero chegar? Mas agora eu quero fazer a terceira pergunta para você: qual é a sede do meu coração? Quando Deus fez aquela pergunta para mim, eu fiquei tão constrangido. Porque se você for comigo lá em João de novo, já estou caminhando para o final. João capítulo 4. Versículo 26, depois que eles começaram a falar sobre aquele assunto: onde é então que se deve adorar? É nesse monte? É em Jerusalém? Jesus começa a responder para ela. No versículo 26 ele diz assim: Jesus declarou: eu sou o Messias, eu estou falando com você. Há um clamor no coração de quem está lá fora, talvez buscando na fonte errada, em ter um encontro com a fonte certa. Havia um clamor no coração dessa mulher, havia um conhecimento
ela sabia, mas será que agora? Será que um dia vai acontecer? Realmente, eu estou esperando, o discurso era esse, eu estou esperando um dia o Messias que vai vir, vai esclarecer tudo para mim, tudo que eu tenho buscado, todas as minhas dúvidas, tudo aquilo que eu já abri o meu coração para Ele, falei. Ele falou assim: sou eu, a resposta que você está esperando. Quando os discípulos chegaram com a comida e viram Jesus falando com ela, ninguém ousou perguntar qualquer coisa. Eles ficaram quietos ali. Mas a atitude dessa mulher, imediatamente, quando os discípulos chegaram, a Bíblia diz que ela deixou o cântaro e foi embora. Espera aí, alguém que está com sede, deixa o cântaro e vai embora? Afinal, ela não foi buscar água? Quando nós colocamos o nosso foco na verdadeira fonte, nós começamos a deixar de lado aquilo que concorre com o único Deus do nosso coração. E os discípulos insistiram: mestre, come alguma coisa. Eu não sei quanto tempo Jesus estava sem comer. A verdade é que a Bíblia diz que ele estava cansado da viagem, ele estava debaixo de um sol escaldante, ele estava com fome, mas ele abriu mão de todas as suas próprias necessidades, de todo o seu desejo, e ele falou para os discípulos: eu tenho uma fome, eu tenho algo para comer, a minha vontade é fazer aquilo que o Pai quer, é agradar o coração do Pai, é cumprir a vontade dEle. Isso está acima das minhas vontades, dos meus desejos. Eu deixo isso tudo de lado para saciar a sede do coração do meu Pai, porque o meu Pai estava mais interessado nessa vida do que num bom prato de comida. Então começa a discorrer uma conversa que parece que não tem nada a ver com o assunto. Então a mulher vai e fala para muitas pessoas: eu achei o Cristo. Ela teve um encontro com Jesus, aquela mulher apaixonada, seu primeiro amor. Eu encontrei um homem que tem dito tudo o que eu tenho feito, ele conhece o meu coração, ele veio aqui só por minha causa. Vocês precisam ir lá conhecer. E aí Jesus, enquanto essa mulher está fora, Jesus chama os discípulos e fala: escuta aqui, vocês já ouviram uma palavrinha chamada procrastinação? Aí os discípulos: opa, claro, Jesus. Então vou contar uma historinha para vocês aqui. Porque vocês dizem: ainda há 4 meses para a ceifa. Eu quero dizer uma coisa para vocês: os campos já estão brancos. O tempo é hoje, o tempo é agora. Não só de pregar o Evangelho, mas eu quero inverter isso agora. Eu não quero falar agora da necessidade de pregar o Evangelho, eu quero falar da necessidade de receber o Evangelho. Nós procrastinamos as coisas. O dia que eu me formar na faculdade, eu vou me dedicar mais para Deus. O dia que eu casar, então eu vou ver uma vida de pureza e santidade. O dia que eu fizer tal coisa, que eu tiver ganhar um aumento, eu vou ser dizimista. O dia que e nós empurramos com a barriga todas as coisas para frente. Nós damos uma série de desculpas, mas o momento para se entregar a Jesus, o momento para dar tudo a Ele, é hoje. Não é amanhã, não é daqui 4 meses, não é quando você casar ou ter a sua promoção, o seu carro próprio. É hoje. O dia da salvação é agora. Agora é o tempo oportuno. É hoje. É hoje que nós precisamos tomar decisão. É hoje que nós precisamos fazer as nossas escolhas. É hoje que nós precisamos chorar e clamar aos pés do Senhor: eu não consigo me libertar desse vício. Eu não consigo abandonar a pornografia. Toda vez que eu vejo, eu quero ver de novo, eu quero ver de novo, eu quero ver de novo. Mas isso nunca vai satisfazer o seu coração, isso nunca vai te preencher, isso nunca vai te encher. Porque existe a fonte de águas vivas. E quando esse rio passar, tudo vai transformar. A
satisfação, talvez com coisas que você tem vivido no dia a dia, ela vai embora. Aquela alegria que você tanto precisava, ela vem. Ela não está atrelada às circunstâncias, porque essa mulher saiu de lá cheia de júbilo no coração, feliz da vida. Mas olha a situação dela, olha a história dela. Eu não sei qual foi, não foi a sua história, a sua vida, eu não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza: hoje é o dia do seu encontro com Jesus. Hoje é o dia de você dizer sim para Ele. Hoje é o dia de você dizer não para os ídolos, não para tudo que te tenta, sejam coisas boas ou ruins, seja um pecado ou algo que você sonha tanto. Hoje é dia de dizer sim. Hoje é o dia de se render a Jesus. Enquanto os irmãos do louvor vêm aqui à frente, eu quero ler um texto bíblico em Tito, no capítulo 3, ele diz assim: mas quando da parte de Deus nosso Salvador se manifestaram a bondade e o amor aos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é essa palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis a todos os homens. A palavra Samaria significa proteção. Tem coisas que nós não entendemos, coisas ruins que acontecem, lugares que nós vamos, pessoas que nós encontramos, situações desconfortáveis. Samaria significa proteção. Essa mulher estava sendo protegida por Deus, porque Ele diz que Ele nos protege como a menina dos seus olhos. Ele nos esconde à sombra do Onipotente. Sicar, a cidade onde essa mulher estava, onde Jesus encontrou essa cidade de Samaria, o nome Sicar significa bêbado. Essa mulher já não ia mais se embriagar nas coisas da vida, em relacionamentos alheios. Não era um copo de bebida, não era uma compra compulsiva, não era algo. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo. O convite hoje é para que a gente possa se embebedar, sim, mas se embebedar da fonte da vida. Eu queria convidar você para ficar de pé e para orar comigo. Recentemente aqui eu fui muito abençoado por uma música que a Mari trouxe aqui. E essa música, depois que ela ministrou aqui a nós, aquele dia foi muito impactante para mim. Aquela música Tu És, ela não saía da minha cabeça. Eu começava a reviver tudo de novo, essa palavra aqui. Senhor, essa fonte, não deixa o meu coração se perder. Não deixa o meu coração se inclinar para outras coisas. É muito fácil, querido. É muito fácil. Eu vi ano passado o quanto o meu coração se inclinou para o trabalho, para os problemas que massacraram a gente. Quantas coisas aconteceram. E muitos momentos eu saía para ter minha caminhada com Deus. Eu falava: Deus, eu não consigo nem ouvir mais. Parece que eu estou que eu não consigo parar mais. Eu estou tão agitado. É tanta coisa na minha cabeça, é tanto trabalho, é tanta coisa, tanta madrugada, tanto dia, de manhã, à tarde, à noite, final de semana, trabalhando, coisa ocupada, tanta coisa acontecendo, e tanta coisa boa. Mas parece que a minha mente se distraiu. Eu me ocupei tanto com coisas desse mundo, que o mais importante agora eu não consigo focar. Eu falava: Deus,
faz a minha mente parar, faz a minha alma se aquietar. E eu saía para minhas caminhadas com Jesus e falava: Senhor, às vezes eu só conseguia chorar, às vezes eu não conseguia nem abrir o meu coração, mas eu falava: Senhor, eu preciso abrir o meu coração, eu preciso botar para fora, mas eu não estou conseguindo, é tanta coisa na minha cabeça. Era 30 segundos de oração e 10 minutos pensando em outras coisas. Ah, mas é por um bom motivo. Quer dizer então que Deus não pode fazer, eu tenho que fazer. Quer dizer que Deus não é suficiente para prover para minha casa, para a família, então eu preciso me matar? Todos nós aqui, talvez em um momento ou outro, caímos, pecamos, falhamos. Eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, eu estou aqui olhando para mim. Os ouvidos mais próximos são os meus. Antes dessa mensagem chegar até você, ela chegou a mim. E frequentemente Deus suscita isso no meu coração: Rafa, ei, volta, volta, volta. Eu falo: Senhor, eu caí de novo. Quando o pastor Fábio aqui na virada do ano falou: vem aqui, traz um pedido aqui à frente, o que você quer para esse ano? Deus, eu não quero te pedir nada, eu só quero uma coisa. Eu só quero que o meu coração não saia da tua presença. Eu só quero que o meu coração não se desvie para nada. Eu só quero que o meu coração te anseie mais do que todas as coisas. É só uma coisa que eu quero, que eu peço, que eu anseio. E vez por outra eu tenho que lutar com isso. Olha a minha mente, Senhor. Olha o meu coração. Não permita que eu caia de novo. Eu quero fazer um apelo para você que está aqui nessa noite. Que você ouviu, entendeu essa palavra, recebeu no seu coração. Talvez enquanto eu ministrava aqui, Deus falou algo ao seu coração. Talvez Deus falou para mim de uma forma, para você de outra. Mas eu quero fazer um apelo para você. Se você entende que em algum momento ou do seu coração se inclinou para outra coisa, você foi buscar satisfação em outro lugar, que você se arrependa comigo. E a segunda coisa que eu quero te dizer: Jesus continua vivo. Jesus continua marcando encontros. Nessa noite, Ele marcou um encontro com você. Você chegou aqui e talvez falou: eu não estou no mesmo nível dessas pessoas, elas se vestem melhor que eu, não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho aquilo. Para com isso, que quem falou isso para você foi Satanás, porque ele quer manter você preso aonde você está. Mas eu quero declarar nessa noite que você é livre. Nessa noite que você, assim como a mulher samaritana teve aquele encontro, nessa noite você vai ter um encontro transformador com Cristo, com Deus, com Jesus vivo e ressurreto, que deu seu sangue na cruz, pensando em você. Ele sonhava com você, Ele ama você, Ele quer você. Ele não está preocupado com a sua roupa, com o jeito que você chegou aqui, com o que você fez hoje ou ontem. Ele quer te dar a fonte de água viva, e essa fonte vai jorrar em você. Essa fonte vai te encher, e você vai sair daqui falando e testemunhando daquilo que Jesus fez na sua vida. Essa noite vai ficar marcada na sua história. Ela nunca mais vai ser a mesma. Não, essa palavra não é minha. Essa palavra não é minha. É a palavra de Deus sobre você. É o favor de Deus sobre você. Um Deus de graça, um Deus de perdão,
um Deus de misericórdia, porque a bondade, a misericórdia de Deus te perseguem. Você não consegue fugir, ela te persegue. Foi ela que te arrastou para cá nessa noite, e você não pode ir embora sem se render a Jesus. Você não pode ir embora sem entregar o seu coração, a sua vida, as suas paixões, os seus desejos aos pés da cruz, aquele que fez tudo por você. Eu quero te convidar, nós já vamos louvar, adorar. Você que está aqui nessa noite, você nunca entregou a sua vida para Jesus. Talvez você veio aqui a primeira vez para agradar um parente ou familiar. Talvez você veio aqui por engano. Mas se você que está aqui nessa noite, eu quero ver você, eu quero conhecer você, que deseja entregar a sua vida para Jesus nessa noite. Se você nunca fez isso, ou se você entendeu que precisa se reconciliar com Cristo nessa noite, se o seu coração talvez se inclinou para outro lugar, você abandonou a fonte de água viva, você fala: eu deixei Jesus, fiquei desviado por tantos anos na minha vida, mas hoje eu entendi, eu quero voltar, eu não quero mais desgrudar dessa fonte. Eu quero que você levante a sua mão para mim agora, por favor, onde você está. Amém, glória a Deus. E você no meio. Amém. Estou vendo algumas mãos levantadas. Eu quero que você dê um passo de ousadia agora. Eu quero convidar você para sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero te dar um abraço. Eu quero celebrar isso junto com você. Eu quero que você seja bem recebido nessa casa.